Você já ouviu falar no movimento Rastafari? Talvez sim. Quando você vê algo relacionado a reggae, a Bob Marley, a Jamaica. E era isso que vinha no meu pensamento quando eu ouvia falar em Rastafari. Era nessas coisas que eu pensava. Eu acreditava que era uma cultura relacionada ao reggae. E de fato é. Mas você sabia que Rastafari é uma religião? Exatamente. Qual foi a minha surpresa quando eu vi o Rastafari na lista das religiões que existem? E aí despertou aquela curiosidade para saber que tipo de religião é essa? O que cultua? Quais são as crenças? O que prega? No que acredita? Qual que é a história? Qual que são as curiosidades dessa religião? E aí eu fui fazer uma pesquisa para saber tudo isso. Tentar entender como que é essa religião Rastafari. E o resultado dessa pesquisa eu estou trazendo neste vídeo de hoje, onde você vai saber de tudo sobre essa religião, que talvez você nem sabia que existia. E este é então mais um vídeo que vai para a nossa playlist das religiões, igrejas e crenças diferentes que existem, com as suas histórias, crenças, curiosidades, características. E você vai saber tudo neste vídeo de hoje sobre essa religião diferente que é o Rastafari. Então já seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Já se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que também gostam de saber sobre esses assuntos que temos por aqui. Assiste os outros vídeos que já temos sobre outras religiões, sobre outras culturas e sobre outras coisas também. Conheça o canal, as playlists que tem por aqui com diversos temas diferentes. Tem tema para todos os gostos. Com certeza você vai encontrar algo que você goste e que você sinta afinidade. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixe nos comentários a sua sugestão de conteúdo para algum outro vídeo. E eu virei aqui fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. E nesse vídeo de hoje, então, você vai saber sobre mais uma religião diferente que existe, que é o Rastafari. Até há poucos dias eu não sabia que isso era considerado uma religião. E agora estou trazendo aqui para você o resultado de tudo que eu achei sobre essa religião diferente. Toda a história, criação, as características, curiosidades, crenças e por que o Rastafari é considerado uma das mais influentes e controversas religiões do século XX. Acompanhe esse vídeo até o final para você saber de tudo isso. O Rastafari, também grafado como o termo Rastafari, separado, ou Rastafarianismo, que é um termo considerado ofensivo para eles, você vai saber por que depois, é uma religião judaico-cristã afrocêntrica. Surgiu na Jamaica, na década de 1930, entre negros descendentes de africanos escravizados. O movimento Rastafari é uma das religiões consideradas mais influentes e controversas do século XX. De origem jamaicana, ela é reconhecida por seus ideais de igualdade, justiça social e respeito pela natureza. A religião cultua Haile Selassie, o último imperador da Etiópia, como sendo a reencarnação de Jesus Cristo.
e como a própria representação de Deus, Jeová, também chamado pela forma abreviada de Jah, ou Já, imperador de uma das duas únicas nações africanas que jamais foram colonizadas. Haile Selassie foi herdeiro de uma dinastia real, cujas origens remetem à rainha de Sabá, da Etiópia, e ao rei Salomão, de Israel, filho do rei Davi, razão pela qual os Rastafaris creem que Haile Selassie cumpriria uma série de profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Cristo. Então a história do Rastafari já começa com uma polêmica, né? Quando eles acreditam que esse Haile Selassie seja a reencarnação de Jesus Cristo, ou também como a própria representação de Deus. Tem outras religiões que acreditam que seus fundadores também eram a reencarnação de Jesus Cristo, como a Ordem do Graal da Terra, que talvez nem seja considerada uma religião, é mais uma crença. Nós já temos este vídeo aqui no canal para você conferir se você quiser saber mais sobre isso. E eles também, né, a Ordem do Graal da Terra, acredita lá que o fundador, o idealizador dessa crença seja a reencarnação de Jesus Cristo. Ele se intitulava como o Messias. Ele supostamente teve uma revelação disso e fez todos os seus fiéis acreditar nisso também. Então você já pode conferir esse vídeo que já temos aqui no canal sobre essa outra crença diferente que existe por aí. Então, fundado sobre a visão política do ativista jamaicano Marcus Garvey, o Rastafari ele combina o cristianismo, o judaísmo e uma consciência política pan-africana. Entre as suas principais leis e costumes estão a desaprovação de modificações do corpo, o uso religioso da cannabis e a abstenção do consumo de carne e de bebida alcoólica. A religião foi internacionalmente difundida através dos artistas e letras de reggae, gênero musical surgido nas favelas jamaicanas na década de 1970. No seio da fé Rastafari, seus devotos são chamados Rasta. E o maior divulgador da cultura Rastafari foi Bob Marley, que com certeza você já ouviu falar. Então a divindade que eles cultuam é Jeová, que também é chamado por eles da forma abreviada Jah. É um tipo de religião monoteísta, de um Deus só. O número de seguidores estimado é de 600 mil a 1 milhão no mundo inteiro. O livro sagrado que eles utilizam é a Bíblia e também um outro livro chamado Quebra Negaste. O país de origem é a Jamaica e é também o lugar onde tem o maior número de seguidores, e o lugar sagrado para eles é a Etiópia. O símbolo dessa religião é o leão de Judá, a estrela de Davi e a bandeira da Etiópia. Também os dreadlocks e reggae. E as religiões relacionadas ao judaísmo e ao cristianismo. É uma mistura de tudo isso daí. Inspirados pela história bíblica do Êxodo e pelo nacionalismo negro de Marcus Garvey, que pregava que os africanos em diáspora deveriam retornar à África para consolidar uma identidade africana anticolonial. Os Rastafaris creem que Haile Selassie seria o aguardado Messias negro que resgataria os afrodescendentes mundo afora em uma missão espiritualmente guiada de repatriação à África. A história é o seguinte:
Lá na época da escravidão, os negros eles foram contrabandeados, retirados da África e levados para a Jamaica, onde foram escravizados lá. E a Jamaica, ela é a terceira maior ilha do Caribe. E aí, no que eles acreditam é que vai haver este Messias Salvador que vai retirar esse povo escravizado da Jamaica e vai levar de volta para a África, na Etiópia, que é assim o lugar que eles acreditam ser o paraíso, onde eles vão viver para sempre, onde eles terão a vida eterna lá na África. Os Rastafaris, eles possuem uma cosmovisão judaico-cristã profundamente afrocêntrica. Cultuam a Etiópia como símbolo de resistência e soberania africana e desejam retornar à África, então, para libertá-la do colonialismo europeu. Elementos esses geralmente bem presentes nas letras de reggae. Então, é considerado tanto como um novo movimento religioso quanto um movimento social. O estudioso de religião Leonard Barrett referiu-se ao movimento como uma seita, enquanto o estudioso Enes Edmundis argumentou que poderia melhor ser entendido como um movimento de revitalização, apesar de se concentrar na África como fonte de identidade. Maboula Soumaoro observou que não era uma religião africana autêntica, mas um exemplo de criolização, um produto do ambiente social único que existia nas Américas. Edmonds também sugeriu que o Rastafari estava emergido como uma religião mundial, não por causa do número de adeptos que tinha, mas por causa de sua propagação global. Os Rastas referem-se à totalidade das ideias e crenças de sua religião como rastatologia. Tentativas foram feitas para resumir a crença Rastafari, mas nunca lhe foi concedido o status de um catecismo ou credo dentro do movimento. Não existe uma crença formal Rastafari e há pequenas diferenças nas visões de diferentes grupos. A lista mais definitiva é encontrada no livro do estudioso Leonard Barrett, que lista o que ele considera os 6 princípios básicos do Rastafari. Ele desenvolveu a lista participando de reuniões públicas e através de pesquisas antropológicas sobre o movimento, onde diz que Haile Selassie é o Deus vivo. A pessoa negra é a reencarnação da antiga Israel, que nas mãos das pessoas brancas esteve no exílio na Jamaica. O invisível imperador da Etiópia está agora a providenciar para que as pessoas expatriadas de origem africana regressem à Etiópia. Os Rastas acreditam serem os verdadeiros filhos de Israel. E seu objetivo primordial é o retorno à África. Não identificam o céu como o lugar do paraíso, acreditando em vez disso que o paraíso fica na terra, invariavelmente na Etiópia. A filosofia Rasta prega que os escolhidos de Jah são imortais, por isso levam uma vida de eterna existência. Os Rastas mantêm
fortes objeções às alterações da figura do ser humano, ou seja, seus adeptos não podem fazer tatuagem ou cortar e escovar os cabelos. Evitam aparar a barba também. De acordo com o significado do próprio termo, são utilizados para ironizar o medo que a aparência provoca nos não iniciados. Também seguem uma dieta quase vegetariana, preferem tratamentos com ervas medicinais e abdicam de qualquer droga, a não ser a cannabis, usada em rituais de meditação. Mas existem alguns rastas que não fumam a cannabis. A mescla de religiões primitivas e particularmente o culto aquilo que é considerado natural é responsável pelas muitas contradições do movimento e seus aspectos mais conservadores, particularmente a aberta homofobia de muitos de seus seguidores. Mas a lista de Leonard Barrett tem cerca de 30 anos de idade e muitas das crianças podem não ter mais o mesmo significado para os rastas modernos. Isto é especialmente verdadeiro desde a propagação do movimento para o Ocidente, que levou ao surgimento de brancos rastas. Os princípios básicos do movimento, de acordo com o pregador Leonard Roosevelt, incluíam algumas declarações muito fortes sobre questões raciais, como seria de esperar na religião de um povo oprimido que vive no exílio. A negação, a perseguição e a humilhação do governo e dos corpos legais da Jamaica, a repatriação Haile Selassie vai levar os negros de retorno à África e o reconhecimento do imperador Haile Selassie como Deus e governante dos negros. A religião também se baseia em princípios de justiça social, amor e paz, a busca pela liberdade e igualdade e a conexão com a natureza. A moda Rastafari caracteriza-se pelo uso de cores vivas, roupas soltas, dreadlocks e chapéus de crochê. O estilo de vida Rastafari baseia-se em valores como a simplicidade, a solidariedade e a conexão com a natureza. Então, eles veem a música também como uma forma de conexão com a divindade e consideram o reggae uma expressão artística sagrada dentro da religião. A bandeira tricolor é um dos símbolos mais importantes do movimento Rastafari. A bandeira tem as cores vermelho, amarelo e verde. O vermelho simboliza o sangue dos mártires africanos, o amarelo simboliza a riqueza e o sol, e o verde simboliza a vegetação e a esperança de um futuro melhor. Dessa forma, consideram a bandeira como um símbolo de unidade, liberdade e igualdade entre todos os povos e raças. O juízo final está próximo. Os Rastafaris acreditam que neste momento serão largamente reconhecidos. Sobre o sacerdócio dos Rastafaris. Eles são os escolhidos por Deus e estão na terra para promover seu poder e tranquilidade. Os Rastafaris não têm templos. Em geral, encontram-se semanalmente na casa de algum seguidor ou num centro comunitário. Esses encontros são denominados sessões de raciocínio. Nelas há cantos, preces e discussões de assuntos de interesse comunitário. Eventualmente fumam o que eles chamam de ganja, que é a maconha ou cannabis, para atingir estados espirituais elevados. Os rastas normalmente não se referem a essa ganja como maconha, mas sim como erva sagrada.
pois encontro na Bíblia as razões para o seu consumo. Quando uma criança nasce entre os Rastafaris, é abençoada pelos mais velhos da comunidade numa sessão Nyabing. É uma sessão de raciocínio com muita música e com cantos e preces. Não há cerimônia religiosa para o casamento, nem para celebrar a morte. Os Rastafaris acreditam em reencarnação e na vida eterna. Segundo alguns Rasta, todos os crentes experimentarão a imortalidade através do processo de reencarnação, e eles acreditam em um céu ao voltar para o Jardim do Éden, que segundo eles é na África. Então, os Rastas acreditam que a alma continua a viver eternamente depois que o corpo físico perece. Os membros do movimento sentem que eles estão em uma espécie de inferno ou purgatório por conta de seus antepassados terem sido removidos de sua terra natal contra sua vontade. A África é sua versão de Sião. Trata-se de um paraíso na terra. E o objetivo de muitos Rastafaris é voltar para lá. A pessoa negra é a reencarnação da antiga Israel, que nas mãos das pessoas brancas esteve no exílio na Jamaica. Então, para eles, a África é a terra prometida, o lugar onde eles serão livres. Então, essas são todas as crenças que fazem parte dessa religião, cultura chamada Rastafari. E um pouco mais da história de como que surgiu esse movimento, fala que o Rastafari então tem as suas raízes na Igreja Ortodoxa Etíope, o mais antigo ramo do cristianismo na África. Mas ele começa com Marcus Garvey, formulado a partir de 1925, o pan-africano garveísta proclamava que os etíopes são o povo eleito de Deus e rejeitava a Babilônia, o mundo ocidental. Além disso, Garvey profetizava a vinda de um Messias etíope, que salvaria o povo negro e também defendia o retorno dos negros à África. A coroação do imperador Selassie em 1930, o Leão de Judá, foi interpretada como a consumação das profecias apocalípticas. Eis que o leão, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e para romper os seus 7 selos, que é uma descrição que está no Apocalipse 5:5. Baseando-se nisso, os garvenistas criaram um sistema filosófico e religioso de inspiração africana e, em homenagem ao imperador, deram então o nome de Rastafari. Haile Selassie é, portanto, considerado pelos Rastas como o Messias negro Jah Rastafari. Ele é uma figura de salvação e acredita-se que redimirá os negros dos suprimidos brancos, reunindo-os com a sua pátria, a África. Outro importante identificador do seu afrocentrismo é a identificação com as cores verde, dourado e vermelho, representado na bandeira da Etiópia. Elas são o símbolo do movimento Rastafari e da lealdade dos Rastas a Selassie. A Etiópia e a África acima de qualquer outra nação moderna onde eles possam viver.
Estas cores são frequentemente vistas em roupas e decorações. Muitos Rastafaris aprendem a língua amárica, que eles consideram ser a língua original, uma vez que esta é a língua de Selassie, e para identificá-los como etíopes, porém, na prática, eles continuam a falar sua língua nativa, geralmente a versão do inglês conhecida como patois jamaicano. O termo Rastafari deriva do título de Selassie antes de sua coroação. Na monarquia etíope, o termo Ras significa um duque ou príncipe, enquanto Tafari Makonnen era seu nome. Não se sabe porque os primeiros rastas adotaram esta forma do nome de Selassie como a base do nome de sua religião. Algumas fontes se referem à religião como Rastafarianismo. No entanto, esse é um termo considerado ofensivo pela maioria dos rastas, que, sendo críticos de ismos que eles veem como uma parte típica da cultura da Babilônia, não gostam de ser rotulado como um ismo. Rastafari sempre foi concebido como um modo de vida para e por pessoas de ascendência africana. É mais comum, portanto, chamar-se ao próprio movimento como Movimento Rastafari ou simplesmente Rastafari. Os rastas por si só ignoram e acham o termo ofensivo devido que a religião é combatente do sistema e não poderia estar relacionada com esses tais termos que a Babilônia constantemente dá para suas coisas. Uma opinião que une os Rastafaris é que Ras, título amárico de nobreza, que pode ser traduzido como príncipe ou cabeça, Tafari, da paz, Makonnen foi coroado como Haile Selassie I, imperador da Etiópia, em 2 de novembro de 1930. É a encarnação do chamado Jah, Deus na Terra, e o Messias Negro que irá liberar os povos de origem africana a uma terra prometida de emancipação e justiça divina. Porém, grande parte dos Rastafaris não acreditam nisso literalmente. Alguns escolhem classificar sua religião como cristianismo ortodoxo etíope, cristianismo protestante ou judaísmo. Muitos Rastafaris acreditam que Selassie é, de certa forma, a volta de Jesus Cristo, e que assim eles seriam verdadeiros israelitas. Alguns ainda acreditam que Jesus era Moisés, filho de José, enquanto Selassie seria Moisés, o filho de Davi, e usam uma visão não milenar no reinado de Cristo e uma visão pós-milenar para Selassie. Ou seja, cada um acredita naquilo que convém, naquilo que tem vontade. É uma mistura de muita coisa. Cada um acredita em um tipo de história. E a religião também é uma mistura de outras religiões, de outras crenças, que também cada um classifica do jeito que sente afinidade. E aí, quando o Haile Selassie morreu em 1975, sua morte não foi aceita por alguns Rastafaris, que não podiam aceitar que Deus encarnado poderia morrer. Olha só, né? Os leais da Guarda Imperial, trabalhando como agentes duplos, usam hipotermia induzida para fazer Selassie aparecer morto.
Eles agora caem em êxtase em um quarto secreto debaixo do monastério até o dia do julgamento, no qual eles serão automaticamente reanimados e totalmente revelados. Assim como a arca que está na Etiópia irá surgir. Isso deve ocorrer apenas depois dos idosos libertarem o povo da Jamaica, pois Selassie, em 1966, disse que a repatriação e revelação só ocorreria após a Jamaica ser libertada pelos Rastafaris. Deu ruim, é a tecnologia nos sabotando mais uma vez. A parte final do vídeo foi apagada. Então agora eu vou concluir o vídeo só falando para vocês mais algumas curiosidades sobre o movimento Rastafari. Os Rastafaris, eles adotam 9 princípios, sendo o segundo deles, coma apenas e tal. Esse é um termo rasta que significa puro, natural ou limpo. E uma série de leis de dieta, de higiene foram formuladas para acompanhar a doutrina religiosa Rastafari. Um verdadeiro rasta não poderia ingerir álcool, tabaco, mas usa a cannabis de forma ritual. Eles são basicamente vegetarianos, dando uso a apenas alguns alimentos de origem animal, ainda assim proibindo o uso de carne suína de qualquer forma. Peixe de concha, peixe sem escamas, caracóis e outros. Seria o que já ordenou que fosse. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Melhor é a comida de ervas onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. É comida que nunca tocou em químicos e é natural e não vem em latas. Quanto menos cozinhados, melhor, sem sais, condimentos, pois assim possuem maior qualidade e maior quantidade de vitaminas, proteínas e força vital. As bebidas são preferencialmente herbais, como os chás, as bebidas alcoólicas, o leite, o café, são vistos como pouco saudáveis. E ainda outro costume comum era o de cortar e pentear os cabelos. Essa tradição religiosa rasta também é fundamentada em diretrizes sagradas. O dread, dessa forma abreviada, também serve para que sempre esteja ligado com o corpo, ou seja, cada dread é ligado espiritualmente com alguma parte do corpo, de acordo com a crença Rastafari. A ganja e marijuana são algumas designações para a cannabis, uma erva psicoativa milenar utilizada para fins religiosos por diversos povos. Ela é usada pelos rastas não para diversão ou prazer, mas sim com significado espiritual de purificação e meditação. Alguns rastas escolhem usar. Os devotos sustentam o seu uso através da Bíblia em Gênesis, onde diz: E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então eles seguem à risca tudo que está na Bíblia relacionado a esses costumes da alimentação e com o uso de ervas. A tradição rasta não permite
o uso específico para a cura de alguma doença de qualquer tipo de remédio que não seja natural. Ervas medicinais, por exemplo. Outro costume relacionado com a medicina é a não presença de hospitais, médicos e etc. E a origem desses hábitos também provém do livro de Gênesis, pois já refere o uso de todo tipo de erva ou planta proveniente da face da terra. Além disso, possuem a crença de que apenas já ou tudo que provém de suas grandezas naturais pode curar um enfermo e nenhum outro ser, médicos ou outros, possuem essa capacidade. Então eles não gostam muito de médicos e nem da medicina tradicional. Eles têm o costume de usar ervas medicinais para o tratamento das doenças e problemas de saúde. E aí, lá na década de 1970, a música reggae, especialmente através de Bob Marley, contribuiu para a disseminação global do movimento Rastafari. Devoto do Rastafari, Bob Marley foi o maior divulgador da religião. Sua vida e sua obra musical foram dedicadas à propagação da fé e da consciência política Rastafari. E assim, dessa maneira, você ficou sabendo tudo o que diz respeito a esse movimento Rastafari, que é considerado uma religião, uma das religiões mais diferentes que existem por aí e que vai para a nossa playlist das religiões, crenças e igrejas diferentes que existem. E você pode deixar nos comentários qual outra religião que você gostaria de encontrar por aqui, um conteúdo bem completo falando tudo sobre determinada crença. Deixa nos comentários que a sua sugestão ela é muito importante para nos ajudar na construção do canal. Confere os outros vídeos que nós já temos por aqui na playlist sobre essas religiões diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes, igrejas diferentes que existem por aí, que com certeza existem na tua cidade e que você nem sabia que tinha tudo isso lá dentro daquela igreja, aqueles costumes, aquelas crenças no que eles acreditam, o que eles fazem, como que eles veem e enxergam algumas coisas. Tem vídeos surpreendentes sobre essas religiões diferentes por aí. E você pode conferir tudo isso aqui na playlist sobre este tema que nós temos por aqui. E mais vídeos ainda virão sobre esse assunto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, pede para outras pessoas virem aqui conhecer o canal, assistir os vídeos que nós já temos e deixar sugestões de conteúdo sobre temas diferentes para trazermos aqui. Qual é a próxima religião que nós vamos falar em algum outro vídeo? Deixa o seu comentário que é muito importante. Muito obrigada por você ter assistido todo esse vídeo até aqui. Deixa nos comentários sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta. Se você não entendeu alguma coisa, se você quer que eu explique de novo, se você quer mais conteúdo sobre isso, falando alguma outra coisa relacionada ao Rastafari, relacionado a Jamaica, a Etiópia, a Bob Marley. Se você quer um vídeo exclusivo falando mais sobre esses lugares, sobre essas personalidades que existem, logo você pode encontrar esse conteúdo por aqui. Um vídeo feito para você com aquele conteúdo que você sugeriu. Então fica aqui no canal, assiste os outros vídeos que já tem por aqui sobre esses temas e sobre os outros temas também. Tem muito conteúdo diferente aqui no canal para todos os gostos. E se você não encontrar aquilo que você estava procurando para saber mais, deixa nos comentários sua sugestão. Se você não entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida, deixa nos comentários sua pergunta. Então fica aqui
e confere aquilo que nós já temos disponíveis para você. E muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Me conta o que você achou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se tá bom, se tem que melhorar alguma coisa. A sua sugestão ela é muito importante. O seu comentário é muito importante mesmo. Obrigada pela sua atenção, muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.